Fala, nação rubro-negra! Mais um dia de muita informação e conversa sobre o Flamengo. E hoje a gente precisa falar de dois assuntos que mexem diretamente com o coração do torcedor. Primeiro, a expectativa em torno da volta de Éric Pulgar, que já vive a contagem regressiva para retornar aos gramados depois daquela lesão complicada no pé direito. E além disso, a saída de um jovem nome da base que vinha ganhando espaço, Felipe Teresa, que se despediu oficialmente do clube. Então já se prepara, porque a resenha de hoje está cheia de detalhes que ajudam a entender não só o momento do time, mas também como cada peça influencia dentro e fora de campo. Pulgar vinha sendo peça fundamental do meio-campo rubro-negro antes de se machucar, garantindo aquele equilíbrio entre defesa e criação. O chileno se lesionou em junho, no duelo contra o Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes, quando acabou se chocando com Harry Kane e sentiu na hora que algo estava errado. Ele mesmo disse que foi parecido com uma lesão antiga, ainda nos tempos de Antofagasta, no Chile. Aquele tipo de sensação que o jogador já conhece e sabe exatamente o que aconteceu. Desde então, o volante tem trabalhado duro na recuperação e deve voltar no início de outubro, quase 4 meses depois do lance. Ou seja, estamos cada vez mais perto de ver Pulgar de volta vestindo o manto sagrado. Enquanto não volta aos gramados, Pulgar vem chamando atenção pelas declarações sobre sua relação com Felipe Luís, que agora vive o desafio de comandar o Flamengo do banco de reservas. O chileno contou que a parceria com o novo treinador tem sido decisiva para sua evolução, principalmente porque Felipe traz uma visão muito tática, quase como um xadrez, onde ganha o mais inteligente, não necessariamente o mais forte. Para Pulgar, essa forma de enxergar o jogo abre a mente e dá mais confiança para se posicionar dentro de campo, como se fosse também uma extensão do treinador. Segundo ele, o próprio Felipe já chegou a dizer que o volante tem perfil para virar técnico no futuro, tamanha a leitura que ele demonstra durante as partidas. Isso mostra como o ambiente no Flamengo favorece quem quer aprender e crescer. Pulgar destacou a importância de conviver com jogadores experientes como Davi Luiz e o próprio Felipe, nomes que rodaram a Europa e sabem bem o que significa atuar em alto nível. Ao lado deles, ele aprendeu a se expressar mais, a ganhar respeito e confiança dentro do grupo. Ele mesmo comentou que, em outros momentos da carreira, ao tentar orientar ou dar uma ordem em campo, alguns companheiros podiam levar para o lado errado. No Flamengo, não. Aqui, o elenco tem uma maturidade que abre espaço para esse tipo de liderança. E isso muda o jogo, porque no campo Pulgar se transforma, se sente livre para falar e para orientar. E enquanto o chileno se prepara para voltar, o Flamengo precisou se virar nesse meio-campo. Felipe Luís buscou alternativas, utilizando o ala em diversas oportunidades, mas a torcida não deixou passar batido quando as atuações não correspondiam. A ausência de Pulgar deixou claro quanto ele era importante para a proteção da defesa e para a saída de bola, fazendo falta não só taticamente, mas também no equilíbrio do time. Essa expectativa pelo retorno é grande, porque pode significar mais consistência justamente em um setor onde o Flamengo tem sentido dificuldade. Se de um lado temos a espera pela volta de um titular consolidado, de outro vivemos a despedida de um garoto que tinha história na base. Felipe Teresa encerrou seu ciclo no Flamengo nesta semana, depois da rescisão oficial de contrato. O atacante se manifestou nas redes sociais, com um tom emocionado, lembrando que vestir a camisa rubro-negra foi a realização de um sonho de infância. Ele agradeceu a todos os profissionais, companheiros e, claro, a nação rubro-negra, destacando que sai com gratidão e a sensação de ter dado o máximo sempre que entrou em campo. Felipe teve uma trajetória marcante nas categorias de base. Em 2024, por exemplo, foi o responsável pelo gol que deu ao Flamengo o título do Mundial de Clubes Sub-20 contra o Olympiacos, da Grécia. Uma conquista gigante para a base rubro-negra, e que levava sua assinatura. Além disso, chegou a ter oportunidades no time principal, com direito a gol contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Foi uma estreia promissora, que deixou o torcedor animado para ver até onde aquele talento poderia chegar. Mas as coisas mudaram, e após avaliações internas da comissão técnica da base, liderada por Bruno Pivetti, o contrato foi rompido, mesmo que tivesse validade até julho de 2026. A decisão foi baseada em pontos disciplinares, ligados ao comportamento em treinos e jogos.
A direção entendeu que não havia mais alinhamento com o perfil desejado para o elenco sub-20. E por mais que seja uma saída que entristeça parte da torcida, que via no garoto um futuro promissor, o clube mostrou que mantém firme o critério de conduta e profissionalismo, algo fundamental para seguir formando talentos. Felipe, por sua vez, se despediu de maneira madura, valorizando os aprendizados e deixando claro que leva boas lembranças do período no Flamengo. Esse contraste entre Pulgar e Teresa simboliza muito do que é o futebol. De um lado, um jogador experiente, que busca retornar ainda mais forte após a lesão, pronto para ajudar o time em um momento decisivo da temporada. Do outro, um jovem que precisou encerrar o ciclo mais cedo do que esperava, mas que certamente ainda tem muito a mostrar em sua carreira. O Flamengo vive exatamente esse equilíbrio entre maturidade e juventude, entre quem já carrega bagagem e quem ainda está construindo o caminho. Nação rubro-negra, se a primeira parte já mostrou a importância de Pulgar no elenco e a despedida de Felipe e Teresa, agora a gente precisa mergulhar ainda mais fundo nesse momento do Flamengo. A temporada tem sido marcada por altos e baixos, e o torcedor acompanha de perto cada detalhe, cada movimentação que pode mudar o rumo do time dentro das competições. E não é exagero dizer que o retorno do volante chileno pode ser um divisor de águas para a equipe. Desde que saiu por causa da lesão, a consistência defensiva sofreu bastante. A marcação perdeu intensidade, a saída de bola ficou mais travada e, em muitas partidas, o Flamengo deu a impressão de não ter aquele jogador capaz de dar equilíbrio entre defesa e ataque. É justamente isso que Pulgar oferece: calma na posse, leitura de jogo e firmeza nas divididas. O curioso é que essa evolução que ele tanto destaca não vem só do aprendizado com Felipe Luiz, mas também da adaptação ao estilo brasileiro de jogar. Pulgar comentou que, na Itália, o futebol é mais metódico, mais preso a esquemas e movimentações quase ensaiadas, como um tabuleiro de xadrez. Aqui no Brasil, além da tática, existe muito improviso, muito talento individual que pode decidir em um lance. Essa mistura exige que o jogador estrangeiro se adapte rápido, e ele encontrou no Flamengo o ambiente perfeito para isso. Cercado de jogadores experientes, que já viveram o futebol europeu, Pulgar conseguiu unir a disciplina tática aprendida fora com a intensidade e a criatividade do futebol sul-americano. O resultado é um meio-campista que se sente cada vez mais confortável para assumir protagonismo. Esse protagonismo não é apenas técnico. Ele mesmo falou sobre como ganhou voz dentro do grupo. Isso é essencial em um elenco que tem tantas estrelas, porque nem sempre é fácil se impor. Mas Pulgar conquistou esse respeito e passou a ser ouvido pelos companheiros, o que o torna não só uma peça no campo, mas também uma liderança em formação. Felipe Luiz sabe bem o quanto isso é importante, porque viveu cercado de capitães e técnicos renomados na Europa, e agora tenta implantar no Flamengo essa cultura de liderança compartilhada, onde vários jogadores assumem responsabilidades e não deixam o peso cair sobre apenas um. E enquanto a torcida espera por esse retorno, é impossível não pensar na reta final da temporada. O Flamengo tem competições duríssimas pela frente, e ter Pulgar de volta pode significar não apenas mais opções para o treinador, mas também maior confiança coletiva. O torcedor sabe que, com ele no meio, o time ganha consistência. E isso é fundamental quando se enfrentam adversários de peso, porque cada detalhe faz diferença. É nesse tipo de jogo grande que um jogador com inteligência tática se destaca, lendo o movimento do adversário, cortando passes e antecipando jogadas que poderiam gerar perigo. Do outro lado da história está Felipe e Teresa, que deixa o clube em um momento delicado. A saída de um jovem promissor sempre causa impacto na torcida, porque desperta a sensação de que talvez um talento tenha escapado antes da hora. Mas o futebol é cheio desses caminhos tortuosos. Quantos garotos não saíram da base de clubes grandes e encontraram sucesso em outras equipes, às vezes até voltando mais tarde já amadurecidos? Teresa demonstrou potencial em diversos momentos, como naquele gol no Mundial Sub-20 que deu o título ao Flamengo, ou no gol marcado no Brasileirão diante do Grêmio. Foram sinais claros de que ele tinha qualidade para buscar espaço. Mas o futebol profissional exige muito mais do que talento. Exige foco, disciplina, comportamento adequado nos treinos e uma postura que esteja alinhada com o que o clube deseja para o futuro. A comissão técnica da base avaliou que esse alinhamento já não existia,
e optou pela rescisão. É uma decisão dura, mas que mostra que o Flamengo está disposto a manter padrões claros de conduta, mesmo que isso signifique abrir mão de alguém que já deu alegrias em campo. Para o torcedor, fica aquela mistura de tristeza e esperança. Tristeza por ver um ciclo se encerrar, mas esperança de que o garoto encontre o caminho em outro lugar e confirme o talento que demonstrou. Teresa, por sua vez, mostrou maturidade em sua despedida. Ao invés de críticas ou ressentimentos, ele deixou palavras de gratidão e reconhecimento, deixando claro que o período no clube foi importante não só para a carreira, mas também para a vida pessoal. E isso tem peso. Porque quando um jogador fala com sinceridade sobre a camisa que vestiu, o torcedor entende que não foi apenas mais um atleta que passou pelo clube, mas alguém que viveu intensamente aquele sonho. O Flamengo, nesse meio de tudo, continua sendo um celeiro de talentos. A base segue revelando nomes, e é natural que nem todos cheguem ao profissional com sucesso imediato. Alguns precisam trilhar outros caminhos, e isso não diminui a força do trabalho que vem sendo feito. Ao contrário, reforça a ideia de que formar jogadores é muito mais do que revelar craques. É preparar jovens para a vida no futebol, e cada um segue o seu rumo de acordo com escolhas e oportunidades. O caso de Teresa é apenas mais um capítulo nessa longa história da base rubro-negra. Enquanto isso, o elenco principal se prepara para desafios pesados. A torcida sabe que a briga por títulos exige não só qualidade, mas também elenco completo. Por isso, a volta de Pulgar é tratada quase como uma contratação. Recuperar um jogador desse nível é reforçar o time sem precisar ir ao mercado. E mais do que isso, é recuperar confiança em um setor que sentiu muito com sua ausência. A expectativa é que, a partir de outubro, ele já esteja em condições de assumir novamente o protagonismo no meio e ajudar Felipe Luiz a dar cara ao time. O treinador, que ainda está no início de sua caminhada como técnico, ganha um aliado de peso, alguém que entende sua filosofia e pode aplicar dentro de campo as ideias que ele tenta passar do banco. Esse momento do Flamengo é curioso justamente porque mostra como cada detalhe pesa. A ausência de um jogador muda a dinâmica, a saída de um garoto da base gera repercussão, e a chegada de novos desafios mantém a torcida sempre ligada. A nação vive intensamente cada capítulo dessa história, e é isso que torna o clube tão especial. Porque no Flamengo nada é pequeno, nada é irrelevante. Tudo tem proporção gigantesca, seja a volta de um volante chileno ou a despedida de um jovem atacante. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Os bastidores do futebol brasileiro estão em polvorosa nesta terça-feira com um humor que vem agitando as rodas de conversa entre torcedores e jornalistas. Everton Ribeiro, destaque do Bahia, estaria prestes a acertar sua transferência para o Flamengo. Segundo fontes próximas aos clubes, o jogador chegaria ao Rio de Janeiro ainda nesta semana para assinar contrato de 3 anos com o rubro-negro, o que poderia marcar um dos movimentos mais comentados do mercado da bola nesta temporada. Everton Ribeiro, conhecido por sua habilidade com a bola e sua visão de jogo apurada, vem se destacando no Bahia e chamando a atenção de grandes clubes do país. O Flamengo, que sempre busca reforços de impacto para manter seu protagonismo no cenário nacional e continental, teria feito uma oferta que agradou ao jogador e à diretoria do Bahia. O burburinho em torno da negociação já tomou conta das redes sociais, com torcedores discutindo a chegada do meia e imaginando como ele se encaixaria no esquema de Renato Gaúcho. Ainda não houve confirmação oficial, mas fontes indicam que a assinatura do contrato deve acontecer nos próximos dias. O contrato de 3 anos oferecido pelo Flamengo é visto como um investimento estratégico, garantindo que o clube possa contar com um jogador talentoso por um período longo, enquanto o atleta tem a chance de atuar em uma equipe de grande expressão e disputar títulos importantes. A expectativa é de que Everton Ribeiro possa reforçar o meio-campo rubro-negro, trazendo criatividade e experiência para uma equipe que já possui nomes consagrados e busca se manter no topo do futebol brasileiro. Entre torcedores, o rumor já se transformou em conversa de bar e postagens em redes sociais, com fãs imaginando jogadas, gols e assistências que Everton poderia proporcionar. A ansiedade é palpável,
e muitos acompanham cada movimentação nos aeroportos, redes sociais do jogador e comunicados oficiais, na esperança de ver o anúncio concreto. Se a transferência se confirmar, será um dos negócios mais comentados do ano, movimentando não apenas o mercado esportivo, mas também o imaginário da torcida rubro-negra, que já sonha com a nova estrela no gramado. Até lá, o clima é de expectativa e especulação, com cada detalhe da negociação sendo devorado por quem vive futebol com paixão. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!